é esse processo, professora Francisca? Vamos começar com ela, que ela está lá em cima, né? Professora Francisca, alfabetização, para você, o que é falar de alfabetização? Eu sou tão apaixonada por educação que, enfim, meus olhos brilham, eu me emociono, porque é lindo demais. Muitas pessoas perguntam qual a idade certa, né? Na realidade, a idade certa, o ideal é a criança fazer educação infantil, né? Porque na educação infantil, a criança já desenvolve várias habilidades essenciais para o início da alfabetização, então é fundamental. E fundamental que os pais coloquem as crianças na escola com 4 a 5 anos, para que nos 6 anos ela esteja pronta para a alfabetização, né? E a alfabetização não acontece de imediato, é um processo, tem início, meio e fim, né? A criança começa com processo. E é um processo, porque o cérebro, ele tem um processo de maturação, né? Então, a criança tem que estar pronta. Então, com 6 anos, ele entra no primeiro ano e ele vai ser alfabetizado até o 4º ano do ensino fundamental. Não estou falando que ele vá ser alfabetizado até o 4º, mas ele tem até o 4º ano para isso, para que ele chegue no 6º ano do ensino Fundi 2, que a gente chama hoje em dia, ele esteja pronto. Todas as habilidades essenciais sejam desenvolvidas até o 4º ano, 5º ano, quero dizer, no 5º, para que o 6º ele venha a seguir junto com o grupo de 6º ano, que é o famoso Fundi 2, que a gente antigamente chamava ginásio, né? Olha só como eu sou velhinha, eu lembro que era ginásio. Eu também. E a alfabetização tem várias fases, várias habilidades que contribuem, né? A primeira, ao meu ver, é a compreensão, né? O aluno, a criança, não adianta o pai achar que uma criança de 2 anos, 3 anos vai ser alfabetizada. Ele pode ser estimulada, né? Por meio de livros, de jogos, de vários outros recursos que a família pode usar. É importante que ele tenha um vocabulário super desenvolvido, trabalhado. Como assim? A professora Vânia Andrade faz muito isso com o filho dela, com o meu amiguinho Bernardo. O Bernardo lê muito. Outro dia ele leu um livro para mim, eu fiquei encantada, ele não queria parar mais. Então ele fala muito bem. Porque não adianta o pai, a mãe, gente, ficar falando com a criança no diminutivo o tempo todo. Ai, coitadinha da mamãe. Não. É essencial que converse normal com os filhos, fale corretamente, porque a criança aprende, a criança é uma esponjinha, como uma esponjinha, aprende tudo aquilo que é ensinado, né? Se ensina coisas boas, palavras corretas, o aluno vai aprender. Se ensina errado, ele também vai aprender. Então, o primeiro passo, falei, compreensão. Segundo passo, vocabulário. Terceiro passo, conhecimento das letras essenciais, que ele conheça, que a família brinque com as letrinhas, não que ele vá ser alfabetizado só de brincar com as letras, de fazer algumas atividades com letras, não. Porque o 4º passo é a consciência fonológica. Nossa, tão quietinho. Não adianta a criança conhecer as letras se não sabe juntar as letras, porque ele tem, a partir daí, aí sim, o processo de alfabetização vai ser concretizado. Quando ele está pronto para ter essa consciência fonológica, se for desenvolvida, ele não para mais. O que é a consciência fonológica? É quando a criança, ou até o adulto, né, porque o aluno da EJA é assim também, ele tem que entender que as letrinhas se juntam, forma um som. A letra tem som. A letra é um símbolo gráfico, né? Que tem um som que, junto com a outra letra, forma um som só, ou seja, uma sílaba. E quando a criança ou o adulto tem a consciência fonológica, ele sabe separar uma palavra, ele sabe juntar palavras, ele sabe separar palavras, né? Formar uma frase. Ele sabe, depois de uma frase, um texto. Primeiro as letras, depois sílabas, depois palavras e depois textos, e não para mais. A alfabetização, ela é mágica, é maravilhoso. A Ruth Rocha tem um livro que eu amo, leio para todas as fases que eu trabalho, chamado O Menino que Aprendeu a Ver. Ela tem. Aí, a Vânia tem. Olha aí, Vânia, já vou pegar emprestado. Esse livro está aqui, meu Deus. Fala exatamente isso. Que a gente, quando aprende a ler, a gente aprende a ver. E o aluno, quando aprende a ler, é fantástico, porque aí ele não para mais. Quando ele lê as primeiras palavrinhas, ele se encanta. Vocês que são mães já perceberam que isso acontece, né? E aí ele vai em todos os lugares, lê tudo, sai na rua e fala, nossa, mãe,
Eu aprendi a ver, porque ele aprendeu a ler. Então, é maravilhoso. E os pais, às vezes, querem que criança de 5 anos já leia um livro. Não é assim. A criança tem que estar pronta, a criança tem que ser alfabetizada, e é um processo que eu acabei de falar. Tudo tem início, meio e fim. É verdade. É isso. É isso? Vânia, é isso? O que você acha? O que você pode acrescentar? Quando a gente fala assim do tempo da alfabetização, qual é o tempo certo para alfabetizar? Na verdade, desde a barriga ele já está em processo de alfabetização, né? Então, eu já cantava músicas com o Bernard, que vocês já conhecem o nome, né? Então, vamos falar nomes. Desde que ele morava na barriga, a gente já ouvia música junto, já ouvia histórias. Então, esse processo inicia lá. Mas, formalmente, né, a gente fala do início do processo da alfabetização entre os 6 a 7 anos, que é onde a criança está no primeiro ano escolar, né? E aí a gente dá uma formalização para essa alfabetização, que ela já vem acontecendo lá de atrás. E para esse processo agora, quando a gente fala de início de alfabetização de fato, entrando no primeiro ano, com 6, 7 anos, para que isso flua de forma melhor, é esse trabalho que a gente precisa fazer desde a barriga, desde quando nasce, e assim, é um trabalho que é feito por professores? Não, é um trabalho que os pais precisam fazer em casa. A gente a criança tem essa necessidade de ser estimulada. Na escola, eles aprendem, mas o incentivo para praticar o que eles aprendem na escola, gente, é os pais, não tem como ser. Porque que acontece muito fracasso, por exemplo, na língua inglesa. Às vezes as crianças fazem um curso e não acontece essa prática em casa. Então, aquilo vai sendo adormecido e acaba não tendo muito sucesso, não tendo muito resultado. Esse é um exemplo. Mas, assim, com a língua portuguesa também. Então, se a criança não tem esse estímulo em casa com os pais, a escola faz o trabalho, é claro que a escola consegue, mas tem as limitações por conta dessa falta, que a criança precisa desse estímulo desde bebê. E aí vem o livrinho da água no banheiro, no chuveiro, a gente acha que a criança, ela não está lendo, ela não decodifica a letra, mas ela faz a leitura da imagem já. Então, desde pequenininho, quando eles começam a enxergar, eles já começam a fazer essa leitura de imagem. Então, eles estão lendo, sim, do jeitinho deles, através da imagem, mas eles já estão fazendo essa leitura, desde pequenininho. E aí vem, quando a Fran falou da consciência fonológica, que, assim, quando a gente fala mais na frente, de repente, a gente pode falar sobre como que era a educação de antes. Sim, nós vamos falar, sim. A educação de antes para agora, a gente já acrescenta essa consciência fonológica, que a gente não fazia muito esse trabalho antigamente. Ou se fazia, era meio que involuntário. Hoje a gente tem mais instrumentos para facilitar esse trabalho. E, assim, jogos são excelentes para que a família faça esse trabalho, já comece, já inicialize esse trabalho, não precisa nem a criança estar na escola, em casa a gente já pode fazer esse diferencial, e mesmo a criança estando na escola, porque, assim, no momento que eles entendem, como a Francisca falou, sobre a palavra, sobre cada letra e cada sílaba da palavra, eles já vão perdendo aquele medo de, ai, meu Deus, eu vou ler essa palavra, ela é grande. Às vezes até o tamanho da palavra, por exemplo, a formiguinha, a criança já começa a relacionar que a formiguinha é um nome bem grande, né? Aliás, é um nome pequenininho, e a formiga é um nome grande. O boi, ele é bem grande, mas o nome é pequenininho, e às vezes a criança tem essa dificuldade, e quando ele é trabalhado, essa consciência fonológica, eles já vão entender o som e não qual é o objeto, enfim, que esteja falando. Eu estava brincando aqui com o Bernard essa semana não, ontem, sobre o arco-íris das sílabas. E aí, à noite, ele falou assim para mim, mãe, ele viu os pedaços de palavras, e aí, à noite, no banheiro, na hora da escovação do dente, ele falou, mãe, Pikachu, que ele ama Pikachu e Pichu, eles são iguais, só que tem o K no meio. Você sabia disso? Ele me perguntou. Olha só como essa assimilar, uma brincadeira, né, que a gente fez, sentou ali no sofá e fez. Para ele já deu um significado muito grande, porque ele ficou pensando sobre isso, ele ficou refletindo sobre isso, para palavras do contexto dele, da vida dele, que ele gosta. Então, a gente vê o tamanho do resultado que uma simples brincadeira faz na vida de uma criança. É verdade.